Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, estamos começando mais um programa Luz da Fé e nós vamos hoje refletir do número 631, parágrafo 631 até o parágrafo 635, onde o catecismo, nessa nossa profissão de fé, vai dizer: Jesus Cristo que desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E aqui o catecismo vai abordar essa questão de Jesus que desce à chamada morada dos mortos. Também aqui o catecismo vai falar como sendo o Sheol ou o Hades. E ali se encontravam aqueles que estavam privados, da visão de Deus. E o catecismo da Igreja Católica, ele vai falar aqui a respeito dessa descida de Nosso Senhor, a morada dos mortos, e traz que essa descida é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos se tornaram participantes da redenção. E aí o catecismo vai trazer que Cristo desceu, portanto, no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem vivam. Veja, essa passagem aqui, essa frase que o catecismo coloca, é retirada da passagem bíblica de João, capítulo 5, versículo 25. Já já nós vamos rezar com essa passagem. Mas eu quero trazer isso para você, essa beleza do que o catecismo da Igreja Católica nos traz, de que Jesus, tendo descido à morada dos mortos, tendo descido a esse chamado Sheol, Hades, né, descendo ali, ele desceu para que se cumprisse em sua plenitude todo o anúncio evangélico da salvação. Também aqueles que se encontravam na região dos mortos precisavam ouvir o anúncio da Boa Nova. Também eles precisavam receber, para que a palavra de Deus, para que a evangelização chegasse a todos os homens de todos os tempos, de todos os lugares, inclusive lá na região dos mortos. Eles também precisavam receber o anúncio da Boa Nova. A palavra de Deus nos traz essa realidade da voz de Deus, da palavra de Deus que chega e que traz vida nova e que muda a vida, e que muda a história, que muda a existência. Jesus foi até lá, a região dos mortos, para ali anunciar aqueles que se encontravam ali cativos, levá-los a anunciar a salvação, a boa notícia da salvação. E chegando ali, traz vida. Naquele lugar onde só existia morte, região dos mortos, ele vai para levar a vida. Aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, quando a ouvirem, viverão. Terão vida nova, terão vida em plenitude. Quando Deus fala ao nosso coração, quando Deus fala ao coração do homem, o coração se transforma e o coração se enche de vida. A palavra de Deus aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, vai contar a história do profeta Samuel, ainda menino. Ele vivia no templo, estava ali a serviço do sacerdote Eli. E num determinado momento ele estava ali, passou a noite no templo em oração e ele acabou caindo no sono. Ele escuta aquela voz que diz: Samuel, Samuel. Ele achou que era Eli e foi até o sacerdote Eli e falou: estou aqui, o senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou: não te chamei, volta lá, volta para o lugar onde você estava. E ele volta e novamente aquela voz: Samuel, Samuel. Isso se repete por 3 vezes. E na terceira vez, quando ele vai ao sacerdote Eli, o sacerdote, percebendo que era Deus que estava falando com ele, disse assim: olha, quando você ouvir novamente essa voz, você diga: fala, Senhor, que teu servo escuta. E assim Samuel fez. Novamente, pela 4ª vez, aquela voz: Samuel, Samuel. Ele diz: fala, Senhor, que teu servo escuta. E Deus então fala com o profeta Samuel ainda novinho, menino, e vai dando a ele todas as orientações. Fala, Senhor, que teu servo escuta.
Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos abrir o nosso coração para ouvir essa voz de Deus e essa voz que nos traz vida nova. Há uma história interessante na vida de Santa Faustina. Santa Faustina, chamada a secretária, Jesus dizia, minha secretária, secretária da misericórdia de Deus, e ela conta na sua história do seu chamado, da sua conversão para Deus. Ela conta que quando ela tinha 18 anos, ela queria ir para o convento, queria ser religiosa, mas seus pais não permitiram, você sabia disso? Os pais não quiseram, tinham planos para a vida dela. E aí, ela vai dizer que ela acabou se lançando às diversões do mundo. Por causa dessa situação toda, dos pais não terem permitido ela entrar para o convento, ela voltou-se às vaidades da vida e passou a viver uma vida completa de vaidades. Então conta que ela passou ali a partir dos 18 anos e ela vai dizer que ela nem sempre foi obediente à voz da graça. Olha só a expressão, mas nem sempre fui obediente à voz da graça. A voz da graça, a voz de Deus que queria falar ao coração dela, falando ao coração dela, mas ela não se fazia obediente, ela não escutava. E depois, então, ela, com os 18 anos, vivendo essa vida de vaidades, ela dizia que o contínuo chamado da graça era para mim um grande sofrimento que eu procurava abafar com diversões. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, você esteja, Deus falando com você, essa voz que quer te dar vida nova, você esteja abafando com diversões ou com tantas outras coisas, com vícios, com pecados, tentando abafar essa voz de Deus. E veja, ela então conta que ela foi para um baile e ali naquele baile, ela estava ali se divertindo, dançando naquele baile, quando ela foi tomada por uns tormentos interiores. E no momento em que eu comecei a dançar, vai dizer Faustina, de repente vi Jesus a meu lado, Jesus sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas, e que me disse essas palavras: até quando hei de ter paciência contigo e até quando tu me desiludirás? Neste momento parou a música encantadora, não vi mais as pessoas que comigo estavam, somente Jesus e eu ali permanecíamos. E ali então se deu a conversão, o chamado de Santa Faustina. Até quando? Jesus foi falando para ela, até quando você vai ficar me desiludindo? Até quando, Faustina? Ouça a minha voz. Hoje Deus está falando isso para mim e para você. Está falando para cada um de nós. Diz a palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Assim como Jesus que desceu à morada dos mortos para anunciar a eles a boa nova, permita agora que você que está morto pelo pecado, pelo vício, não abafe mais a voz de Deus. Ouça Deus que quer falar com você agora, porque Ele falando ao seu coração, Ele vai transformar a sua vida e vai te dar vida nova, vai transformar toda a sua existência. Fala, Senhor. Fala, eu quero ouvir a Tua voz. Fala, Senhor. Como Samuel, digamos, fala, Senhor, o Teu servo te escuta. Fala ao meu coração e que a Tua voz no meu interior transforme completamente a minha história, a minha existência. Transforma-me, Senhor, porque a Tua voz tem poder de me dar vida nova. Amém. É isso, querido internauta. Foi muito bom rezarmos juntos. Durante a semana, acolha a voz de Deus. Deus quer falar ao seu coração, tá bom? E se você não é sócio da Canção Nova, por favor, nos ajude. E você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dá o seu like e comente. É importante o seu comentário, tá bom? Deixa aí o seu comentário nesse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Forte abraço!